Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor seja convosco, amados. Visto que estamos vivendo um tempo em que as notícias não estão encobertas, todos sabem do que é que se está passando neste mundo. Não há um lugar, costuma acontecer muita coisa em um lugar, em um país, em uma nação, etc, etc. Mas desta vez é o mundo. Isso tudo indica algumas coisas das quais estaremos falando. Mas mesmo sentados, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 24 de Mateus. Mateus, capítulo 24. Vamos ler pelo menos até o verso 14. Seria bom se tivéssemos o dobro do tempo, podíamos desenvolver alguns pontos importantes, mas tudo tem o seu limite, não é? Então, leitura anunciada, Mateus 24. Diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Deixe-me dar uma palavra de informação aos irmãos. Que templo é esse e por que chamar Jesus pela beleza do templo, visto que estava diante dos olhos? Eles estão indo para o Monte das Oliveiras, que fica a 1 quilômetro de distância. Mas Jesus disse o que vamos ler agora no segundo verso. O que quer enfatizar com isso? Eles tinham a sua razão, porque naquele tempo, o templo era o edifício mais importante do mundo. Foi o segundo templo construído chamado Templo de Zorobabel, porque Zorobabel foi o engenheiro da obra, certamente que não construiu sozinho. Israel naquele tempo, deixa eu dizer isso aos irmãos, chorou porque aquele segundo templo não era tão bom como o antigo edificado por Salomão. Mas Herodes o Grande, agora naquele tempo, com o governo romano, eles gastaram milhares e milhares renovando o templo, fazendo o templo maior, etc. Quando nós subimos as ladeiras da Judeia, eu tive o prazer de ver isso, que o sol está se pondo, o templo era construído de pedra calcária, então ele brilhava com o sol, era realmente alguma coisa de imponente, o segundo templo, que aliás foi destruído no ano 70 da nossa era. O terceiro templo, isto é coisas que nossos ouvidos precisam de ouvir, o terceiro templo está pronto a ser construído. O problema está qual é exatamente o lugar. As pedras para o terceiro templo estão todas em Israel, num lugar chamado Instituto do Templo. Nós estivemos lá e não vi as pedras, mas eu sei que elas saíram do estado da Dakota de barco para lá, todas marcadas, uma por outra. Quando chegar o momento de construir aquilo, nós estamos vivendo tempos maravilhosos, tempos de conclusões de coisas escondidas na Bíblia que estão aparecendo assim diante dos olhos, não de uma pessoa, mas do mundo. Quando esse tempo for construído, eu não vou dizer quanto tempo é, mas vai ser rapidamente, porque está tudo em ordem. Irmãos, milhões de dólares têm sido usados para formar todos os utensílios do templo, porque os judeus não esperam Jesus, os judeus esperam o Messias prometido.
Quando Jesus veio, o seu povo não o recebeu, disse João, São João, não sei que, no seu livro, no seu evangelho, Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a tantos quantos o receberam, deles o poderem de ser chamados filhos de Deus. E isso trata-se de mim e de ti, caro amigo, que me estás ouvindo. Então, deixa-me dizer-te uma coisa, nunca falo mal dos judeus, porque Deus tem um plano e tudo que acontece é no plano divino. Diga isso comigo, por favor, faz-me por gentileza. Tudo que acontece é um plano divino. Mais uma vez, tudo que acontece é um plano divino. Muito bem, vamos então continuar a leitura. Vamos ao verso 2 do... Eu prometo, quando eu ler mais alguma coisa, eu prometo não parar para explicar, senão eu não vou chegar ao fim. Jesus, porém, lhes disse, quando eles disseram que Jesus olhasse para o templo, Jesus lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E... estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Só aqui, olhem para mim, isso que está acontecendo é para os judeus. Jesus está falando para os judeus e dos judeus e o que vai acontecer aos judeus. Ainda não há igreja aqui, neste ponto, não está falando para a igreja, nem está relacionado com a igreja. É bom nós sabermos isso. No verso 10 diz, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino, diga comigo, evangelho do reino. Evangelho do reino. Mais uma vez, evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Até aqui a leitura, levantemos nossos olhos para o céu e oremos ao Senhor. Pai eterno, nós te louvamos, querido Deus, por mais uma vez estarmos falando da tua palavra e ouvindo a mesma, Senhor. Entregamos ao teu cuidado esse tempo que temos disposto para estar falando e ouvindo. Queremos ouvir a tua voz, Senhor, falando aos nossos corações. O Senhor sabe como isso acontece. Ajuda a cada um de nós que está ao alcance desta voz que está falando, Senhor, para compreender
pelo menos alguma coisa acerca dessa palavra tão maravilhosa, Senhor. Eu já te agradeço, porque sei que o Senhor vai fazer assim, porque nós estamos orando no nome santo do Senhor Jesus. E os irmãos comigo dizem amém, amém. Então hoje, como acabei de orar, estaremos meditando acerca da igreja e sua ida para o céu. A igreja está perto de ir para o céu. Não vale a pena nos chamarmos de fantasia ou alguma coisa semelhante. A igreja do Senhor Jesus está perto a sair deste mundo e ir para o céu. E também vamos falar sobre o povo de Deus do Velho Testamento, ou seja, o povo de Israel. Vamos falar desses dois povos. 1 Coríntios 10, 32, vou repetir a chamada bíblica. 2 Coríntios 10, 32, dá-nos a perceber de que Deus tem três povos. Está escrito assim: portai-vos, vocês que se portam, de modo que não deem escândalo nem a judeus, nem aos gregos, 2, e não à igreja. Jesus avisou os discípulos para não darem escândalo a esses três povos. É um bom aviso, porque realmente parece que devemos nos tratar bem uns aos outros, apesar de sermos, de certo modo, bem diferentes. Quando eu digo nós, eu me refiro a grupos. É importante nós considerarmos os grupos que estão aqui mencionados. Não vou repetir porque eu tinha um longo caminho para andar. Ouça. Temos aqui, nesses grupos, judeus, gregos e igreja. Eu vou dizer mais uma vez. Judeus, gregos e igreja. E o apóstolo Paulo está avisando a igreja, o Espírito Santo, através do apóstolo, a visão da igreja, para se portarem discretamente, com calma, não criar guerra entre um desses grupos. Irmãos, compreendem mais uma vez quem são os grupos judeus, gregos e igreja. Igreja, não te metas com um, igreja, não te metas com outro, etc, etc. Olha para Jesus, segue Jesus e o resto não tem nada a ver com discussões. De quem fala o capítulo 24 de Mateus? Acabamos de ler agora. Fala da igreja, eu falo de Israel. Esse é plenamente o nosso assunto principal. Primeiro, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu gostava, por gentileza, os irmãos abrissem a sua Bíblia. 2 Tessalonicenses, no capítulo 4, e vamos começar no verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo está falando a essa gente que vivia em Tessalônica. Os tessalonicenses viviam numa cidade chamada Tessalônica. Não havia Bíblias naquele tempo, irmãos, para eles saberem o que é que está escrito, o que nós sabemos hoje que está escrito. Eles estavam se arrependendo, estavam vendo a Jesus. Isso é no princípio, bem no princípio da igreja, talvez no ano 60 da nossa era. Então, eles já conheciam Jesus pela fé, etc. Mas quando morria alguém, eles não tinham a esperança que nós temos.
Nós sabemos que quando um crente morre, vai para estar com o Senhor. Eles não sabiam isso. Então, eles viviam tristes por causa disso. É o que os irmãos vão notar na leitura. É sempre bom nós, quando lemos na Bíblia, termos pelo menos uma vaga ideia quem está escrevendo e para quem foi escrito. Quer para nós termos uma concepção do assunto. Não havia igrejas como há hoje. Havia templos de deuses falsos, não havia agrupamentos que se juntavam em casa, numa loja, num lugar qualquer que já foi uma loja, adaptar para sua igreja pequenina, como nós vemos isso tanto aqui nas cidades, em Boston, em Fall River, seja lá de onde for, igrejas pequeninas, grupos, com tantos nomes, uns evangélicos, outros não sei o quê, mas seja como for, não havia nada disso. Eles tinham ouvido a Paulo, estavam ouvindo a Paulo, os que vieram em seguida o apóstolo Paulo, e era basicamente só isso. Então Paulo, escrevendo esta carta a eles, diz assim: não quero que vocês, irmãos, sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Esse dormir aqui é morrer, mas por delicadeza usam o termo, ou usavam naquele tempo o termo de dormir. Muito bem. Eu vou começar o verso do princípio para fazer mais sentido. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais. Quem são os demais? Os outros, aqueles que ainda estão perdidos, os outros que não estavam vendo a Jesus, mas possivelmente vieram mais tarde. Esses outros, então, não têm esperança, está escrito, para não ser como os outros que estavam em esperança. Então, esse pequeno texto que vai até ao capítulo 5, há algumas palavras de consolação para animar aqueles irmãos que viviam tristes, porque não sabiam o que é que acontecia aos seus queridos quando eles morriam. Se hoje há várias ideias entre os povos, naquele tempo era pior do que isso, mas não vamos usar tempo para explicar essa situação. Vamos ao verso 14 que diz: porque se nós cremos, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, agora aqui já estou outra vez o termo dormem, aqueles que já morreram, Deus os tornará a trazer com Jesus, com Ele. Ele aqui é Jesus. Então, com certeza, quando eles leram isso, já começaram a ficar mais animados. O verso 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Eu não posso ler sem explicar. O que é a palavra do Senhor? Qual era a palavra do Senhor que eles tinham? Eles não tinham a Bíblia. Dizemos isso, ou então, estou dizendo isso pela palavra do Senhor. Certa ocasião, o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. E ele viu coisas que não é lícito, não é próprio contar aos homens. Foi aí que o apóstolo Paulo aprendeu tudo que ele sabia acerca do seu ministério. Essa palavra do Senhor é o que ele aprendeu da palavra do Senhor, como João, o mesmo parecido com o Apocalipse. Então, dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, está fervendo na minha mente, eu tenho que dizer, o Novo Testamento não fala disso, não esteja alguém pensando que essa palavra do Senhor era o Velho Testamento e Paulo tinha aprendido lendo o Velho Testamento. Não, o Velho Testamento não tem isso que nós estamos lendo aqui. Eu vou começar o verso 15 e não vou parar mais. Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos e não iremos primeiro do que os que dormem, dos que morreram salvos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Essa é a nossa esperança, é desse momento que nós estamos esperando. Depois nós, verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, Paulo pensava que Jesus vinha arrebatar a igreja no tempo dele. Talvez ele pensasse, talvez daqui a 3 ou a 6 anos ou a 10 anos, ele disse, nós, os que estamos vivos, ele está se envolvendo nesse número que estavam vivos quando Jesus viesse buscar a igreja. Possivelmente os irmãos nunca tiraram um momento para pensar nisso antes, mas veja bem agora o verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que estavam dormindo nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É aqui que nós aprendemos que eles viviam desconsolados porque não sabiam nada dessas coisas acerca do morrer. Agora, de quem fala este capítulo 24 de Mateus? Da igreja de Israel. Eu sei que já disse isso há momentos. Eu gosto de dizer coisas 2 vezes, porque é mais fácil nós guardarmos. Primeiro, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses. Nós abrimos e lemos agora e ver a palavra de Paulo para a igreja. O que nós lemos, o que nós estivemos vendo, foi a palavra de Paulo para a igreja. E os irmãos dizem amém. Os irmãos estão comigo. Os irmãos vão dizer amém. Isso que o Paulo falou e escreveu e que acabei de ler agora, é o Paulo falou isso para a igreja. Está aqui alguém presente que faz parte da igreja? Então, fique sabendo que isso é para mim e para si. É bom nós nos capacitarmos disso. Eu não quero que algum irmão esteja pensando, João, o que é que tu pensas? Tu pensas que eu sou uma criança? Não, tira isso da cabeça. Eu não estou pensando que alguém é uma criança. Eu estou procurando fazer o meu melhor. Eu estou procurando fazer o meu melhor para todos me compreender. Porque a palavra de Deus, quando é compreendida, dá-nos vida interior, dá-nos coragem. A gente sabe onde estão pondo os pés, por assim dizer. Então, o apóstolo Paulo falou essas palavras para a igreja. A igreja, quando isso tudo acontecer, está no céu com Jesus. Segundo, vamos abrir agora em Mateus capítulo 24. Os irmãos abram vossas Bíblias, por favor, em Mateus 24. Mateus, capítulo, verso 24, e vou ler até o verso 14, nós chegaremos aonde chegarmos. 24, verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O pastor lê isso no princípio. Eu sei. Nós abrimos a Bíblia para ler isso. Os irmãos vão ler mais uma vez. E estando sentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque quando se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome.
Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Mateus 24, 14. Este evangelho do reino será pregado a toda a gente. Que evangelho do... Eu estou me confundindo aqui, eu estou enganado. Evangelho do... Muito obrigado. Guarda na mente, evangelho do reino. Evangelho do reino para o mundo transformado. João fala disso em Apocalipse 21, 10. Agora temos o Evangelho do reino, que significa o Evangelho do reino. Significa boas novas do reino. Evangelho significa boas novas. Evangelho de boas novas de salvação em Jesus. Em Atos 20, 24, nós lemos o apóstolo dizendo: mas nada tenho em minha vida por precioso. Isso tudo pertence ao mesmo assunto. Escrevendo em Atos dos Apóstolos, o apóstolo diz: nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que a cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Diga: Evangelho da graça de Deus. Obrigado. Parece que há dois evangelhos. Há o evangelho do reino e agora o evangelho de Deus. Não é isso. Não há dois evangelhos. Mateus 24, 14, o Senhor Jesus fala do evangelho do reino ser pregado em todo o mundo. Em Atos 20, 24, o evangelho da graça de Deus: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Judeu não é igreja, igreja não é judeu. Nunca se esqueça disso, nada de confusões com a palavra do Senhor. Mateus 20, 24, o Evangelho da graça. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. O nosso Evangelho não é o Evangelho que nós falamos há momentos. Os irmãos ainda se lembram qual é o Evangelho que Jesus falou que é dos judeus? Já me passou da mente. Os irmãos podem me lembrar? Alguém pode gritar e dizer para eu ouvir? Evangelho do reino. É um. É para ser pregado em todo o mundo. Deus sabe exatamente quando é. E é o Evangelho da graça de Deus, que é tudo aquele que crê em Jesus será salvo. Quando isto tudo estiver em vigor, que nós estivermos andando, o Evangelho do Senhor nos levou para o céu para estar com Jesus. Isso é o caminho da igreja. Judeu e igreja são dois povos totalmente separados um do outro, mas são povos de Deus, não são? São. A bênção do povo de Israel foi prometida a Abraão para este mundo. Deixa eu continuar. A igreja não tem promessas para este mundo. A igreja tem a promessa que Jesus virá nos buscar. E se alguém for morrendo, como tem morrido milhões, alguém for morrendo antes da vinda do Senhor Jesus, está guardado. Deus sabe onde é que ele e ela está e vai ressuscitar quando o Senhor Jesus vier no arrebatamento. Essas coisas que nós sabemos há anos precisam estar frescas na nossa mente, porque a nossa mente controla a nossa alma e a nossa alma somos nós. Nós precisamos estar completamente informados para não nos assustarmos com nada que está acontecendo no mundo. O mais que nós podemos é orar ao Senhor.
e interceder por aqueles que estão passando por aquilo que eles estão passando. Como eu dizia há pouco, parece que temos dois evangélicos. Não. Temos o evangelho do reino e temos o evangelho. O reino é para este mundo. O evangelho do reino que Jesus falou aos discípulos é para este mundo. Vai acontecer quando chegar a hora. Os irmãos vão ver. Nós vamos fazer uma leitura bíblica para isso ficar bem explicado. Então, o Evangelho da Graça já disse: arrependei-vos e crede. Arrependei-vos que o reino está próximo. É o Evangelho do reino, como acabamos de falar. O israelita que crê em Jesus como seu Salvador pertence à igreja. Os irmãos perceberam? O judeu que aceita Jesus pertence à igreja. No arrebatamento, ele vai com Jesus. O judeu que não aceita Jesus está à espera do Messias. Diga comigo, o judeu que não aceita Jesus está à espera do Messias. Em Tel Aviv há um quarto que arruma não sei quantas pessoas, creio que 50 pessoas, e na cabeça da mesa há uma cadeira especial para quando o Messias vier, sentar-se naquela cabeça da mesa e fazer a reunião política com os outros que lá estão. O povo judeu é uma coisa, a igreja é outra. Isso é importante nós sabermos. Contudo, há igrejas evangélicas em Jerusalém, pelo menos em Israel, e estive em Belém, em 2 igrejas evangélicas. A uma assisti à escola dominical e a outra assisti a um culto que por acaso foi dirigido por uma jovem aqui do estado de Illinois, que deu uma pregação acerca do oleiro, nunca me esqueço. Então, há igrejas evangélicas em judeus, eles não brigam uns com os outros. O que é judeu, o que é a igreja do Senhor, é a igreja do Senhor. O povo judeu, nosso tempo está afintando, o povo judeu espera o seu Messias, pertence ao povo de Deus. O judeu pertence ao povo de Deus. Agora eu quero dizer uma coisa aos irmãos. A primeira igreja que houve, o que era? Era judia? Ou judaica? A primeira igreja que houve, quero ouvir dos irmãos, era judeu, ou era gentia, ou era o que era? Ninguém diz. Quando foi que nasceu a igreja? Nasceu no dia de Pentecostes. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Os dirigentes da igreja, os dirigentes daquele grupo que estava ali, eram judeus ou eram gentios? Eram judeus. Pedro era a cabeça. A primeira igreja foi judia ou foi gentia? Foi judia. Judia é o feminino de judaico. Foi judeu. A primeira igreja foi judeu. Há muitas igrejas judeus. O que é igreja crê em Jesus como seu Salvador. O que é só judeu crê que é judeu e Deus vai cumprir as promessas que tem para o povo judeu. Eu vou ler com os irmãos. Em Apocalipse, capítulo 21, por favor, abra a sua Bíblia depressa. Eu tenho que ler isso para os irmãos, independentemente do nosso horário. Apocalipse 21, 1 a 7. Os irmãos abriram? Apocalipse 21, 1 a 7. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isso é o apóstolo João que está escrevendo essas palavras. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu,
adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: e eis que faço novo todas as coisas. E disse-me: escreve, João, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, esse é o alfa e o ômega. Isso quer dizer a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto. Se fosse em português, dizia: esse é o A e o Z. É o que quer dizer esse alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, darei de graça da água da vida, da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus. Aleluia, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Tudo isso vai ser... O mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar. O mundo vai ser transformado. Eis que faço novas todas as coisas, está escrito. Eis que faço novo todas as coisas. Uma nova terra, já não há mar, e Deus vai reinar aqui neste mundo, e os judeus todos estarão em ação, e a igreja estará todos em ação, porque todos seremos um, porque foi para isso que Jesus Cristo morreu. Porque o judeu em si já vem do princípio sendo de Deus, mas a igreja veio apanhar com dois reinos diferentes, um ao lado do outro. O outro traz a bênção da lei e esse traz a bênção da salvação, mas no fim Deus vai reinar com todos eles. Irmãos, não esteja triste com o que está acontecendo, nem abatido. Ora ao Senhor que ajude essas almas que estão sofrendo tanto, mudando-se dos seus lugares para outros países, etc. Mas o que está acontecendo, meus irmãos, é tudo exatamente controlado por Deus, e a igreja do Senhor deve se alegrar com isso. Por quê? É porque a igreja do Senhor sabe que não vai ficar para essas coisas que vão acontecer. A primeira coisa que está para acontecer é o arrebatamento da igreja. Nem todos, se algum de vossos colegas vos disser o contrário, não faz mal, porque há um pastor que os irmãos conhecem muito bem e que prega muito bem, e ele crê que a igreja vai passar pela provação que vai acontecer, pela tribulação. Há pessoas que creem nisso, mas segundo a palavra de Deus, Jesus virá buscar a sua igreja antes dessa grande tribulação. Por isso, viva alegre e contente por pertencer à igreja do Senhor e procure o mais possível ganhar os seus, as suas famílias, nossas famílias, etc. Porque quando a igreja subir, vai ser uma tristeza muito grande para os que ficam atrás. Mas não vamos terminar com tristeza, vamos terminar com alegria. Que Deus ricamente vos abençoe e dai ouvidos à palavra do Senhor, porque breve Jesus virá e não teremos mais tempo para mais nada. Deixe-me apenas orar, despedindo aqueles que nos assistiram. Senhor, nosso Deus, que a Tua palavra encontre guarida em corações, Senhor. Que elas ilumine essas almas que ainda não Te conhecem. Senhor, opera assim no nome do Senhor Jesus, e nós Te daremos toda a honra e toda a glória. E os amados irmãos dizem: Amém.